Quem deve evangelizar nossos filhos? Este é o tema de hoje. Sejam bem-vindos à Teologia para a Vida. Fique conosco, assista o vídeo e seja instruído através da Palavra do Senhor. Creio que muitos pais vão concordar comigo que Deus levantou pastores e mestres com o propósito de sermos aperfeiçoados a fim de servirmos melhor no reino de Deus. Não é verdade? Bom, é precisamente o tema que é tratado na carta aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 11, onde diz: "E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo." Agora, muitos pais, quando leem este versículo, concluem que a professora da escola dominical ou o pastor da igreja é a pessoa mais indicada para explicar o plano de salvação para seus filhos. Nós não negamos que Deus tenha levantado pastores e mestres em sua igreja, e estes obviamente explicam de forma maravilhosa a palavra do Senhor. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos seus servos. Mas o ponto não é esse. O ponto é que Deus ordena que sejam os pais, vou repetir, que sejam os pais os que devem ensinar aos seus filhos o caminho do Senhor. O texto em Efésios não pretende tirar dos ombros dos pais a responsabilidade de evangelizarem seus próprios filhos. Eu gostaria que isto fique muito claro, por favor. Pois bem, agora precisamos tratar a respeito da ordem de Deus. Leia comigo, por favor, o texto que aparece em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. "Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te." Bom, segundo o texto, os filhos da aliança devem ser instruídos pelos seus pais. Mas por que, pastor? Vamos dar pelo menos 4 motivos. Em primeiro lugar, porque é ordem de Deus. E ordem é ordem. Ou você pretende discutir com o dono do mundo? Como diz o ditado popular e tão bem conhecido: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Em segundo lugar, porque os pais convivem com a criança mais tempo do que qualquer professor ou pastor lhe seria possível conviver. E obviamente Deus pensa que esse tempo deve ser bem aproveitado ao máximo, a fim de que seus filhos aprendam o que significa amar e servir a Deus no cotidiano, no dia a dia, na rotina do dia a dia. Em terceiro lugar, porque Deus esclarece que todo momento é apropriado para ensinar a criança a respeito de Deus. Muitos pais pensam que para ensinar a respeito de Deus devem postar a voz, criar um clima emotivo ou colocar uma música de fundo a fim de que suas palavras tenham o maior impacto. Não faça isso. Nada disso. Claro que você sempre deve falar a respeito de Deus com reverência e santo temor, mas reverência e temor nada tem a ver com essas técnicas manipuladoras. Não se esqueça disso. Fale do Deus que você conhece, do Deus que vive em você. Em quarto lugar, porque os pais têm a oportunidade de perceber as manifestações pecaminosas desde o seu início e logo tratá-las à luz da palavra do Senhor. Por exemplo,
Pais, vocês percebem como os comportamentos pecaminosos dos nossos filhos já se manifestam na hora de acordar? Que pai não teve que ser firme diante da preguiça do filho ou da filha na hora de se levantarem da cama? Eles murmuram, fazem caretas, alguns são violentos em palavras e outros até violentos em ações. E os pais têm a oportunidade de tratar esses comportamentos pecaminosos imediatamente, de forma urgente. Eles têm que tratar a preguiça, o orgulho, palavras torpes, comportamentos irreverentes, devem ser tratados logo eles se manifestam. Jamais se esqueça disso. Nenhum professor da escola dominical ou nenhum pastor tem a oportunidade de ver ou acompanhar tais comportamentos como os pais. Agora, se a ordem de Deus é tão clara, então, pastor, por que tantos pais não assumem a sua responsabilidade? Bom, temos duas possibilidades. Ou estes pais não conhecem a ordem de Deus, não conhecem a responsabilidade que eles têm da parte de Deus, ou simplesmente a conhecem, mas decidem ignorar a ordem divina. E, lamentavelmente, nós suspeitamos que a segunda opção seja a mais comum. Portanto, pais, desejo encorajá-los a que obedeçam a ordem de Deus ainda hoje. Obedeçam ao Senhor, obedeçam ao Senhor, e que Deus os abençoe. Amém.